Se você tem dúvida para entender exercícios que envolvem os gráficos de solubilidade, seja bem-vindo ao tutorial de Química. Olá, tudo bem? E aí? Bom, eu sei que quando aparecem gráficos em alguns exercícios, a coisa se complica. Faz 30 anos que eu dou aula e eu sei que isso é o que dá mais trabalho para os meus alunos, tá? Mas antes de falar disso, inscreva-se no canal e ative o sininho. Feito? Então tá, bora para a aula. Eu vou te falar desse assunto, te explicar isso, através de dois exercícios, que é justamente onde você deve estar parado. Olha só. Vamos entender, então, vamos interpretar primeiro o exercício. Olha o que ele fala para nós aqui. A curva de solubilidade da substância KNO3, nitrato de potássio, dissolvida em 100 gramas de água em função da temperatura. Então, presta atenção nisso daqui. Ele está dando a curva de solubilidade para 100 gramas de solvente. Aqui, no próprio eixo, ele já diz isso, ó, no nome do eixo. Quando a gente vai analisar um gráfico, duas coisas são importantes. Primeiro, observar o que são os eixos, os nomes e as unidades. Toda vez, qualquer gráfico na química, na física, na matemática, você tem sempre que fazer isso. Ótimo. Se tivermos 40 gramas de água a 50 graus, qual será a massa de nitrato de potássio dissolvido? Então veja que agora ele mudou a massa de água. Só que eu não mudo isso daqui no gráfico. O que eu tenho que fazer nesse tipo de gráfico é exatamente localizar a temperatura. Esse é o primeiro aspecto que eu devo olhar aqui nesse gráfico. Então eu vou localizar a temperatura aqui, ó, entre 40 e 60, eu tenho a temperatura 50 graus. Eu vou subir até o limite, esse é o ponto, tá? Vou fazer um pontilhadinho aqui, ó. Aí você vai virar aqui e vai lá no eixo da solubilidade. E nós vamos descobrir aqui no eixo da solubilidade algo em torno de 80 gramas. Vai, olha, aqui ó, 50, 100, esse meio aqui é 75 entre os dois, então em torno de 80, 85 gramas. Você vai perceber depois pelas alternativas que não tem problema essa aproximação, tá? Então olha só, o que nós vimos do gráfico a 50 graus Celsius, você dissolve 80 gramas de KNO3 em 100 gramas de água. A questão dele é, em 40 gramas de água, quanto que eu vou dissolver? Essa é a pergunta do exercício. Então, se você não assistiu o vídeo sobre curva de solubilidade, coeficiente de solubilidade, pega aí na playlist, vai aí no canal que tem esses vídeos e você vai entender o seguinte: temperatura eu não posso fazer a regra de 3, mas com quantidade de solvente eu posso. No caso aqui, menos solvente, menos soluto se dissolve. Por isso que foi permitida uma regra de 3. E qual que é a nossa regra quando a gente faz uma regra de 3? O número que multiplica a incógnita, que multiplica o x, a gente já coloca dividindo. É assim, né? Não é assim que você faz? Você já põe lá o x e já põe o 100 aqui embaixo. Sempre faça isso. E os demais vão multiplicar. 80 vezes 40. Olha que legal. 2 zeros embaixo, 2 zeros em cima. E o que sobrou foi 8 vezes 4, 32 gramas. Lembra que é um resultado aproximado por causa do gráfico, mas isso não compromete a sua resposta. A alternativa correta é a alternativa C, 33,6. Isso quer dizer, não era 80, devia ser uns 85, por aí. Mas o gráfico a gente faz aproximado, sem problema, porque o teste não vai te gerar problemas na resposta. Vamos num próximo exemplo. Olha só. De novo o gráfico. Solubilidade por 100 gramas de água. A gente tem sempre que observar isso. Em função da temperatura.
Aí ele pergunta, qual é a quantidade de sulfato de césio capaz de atingir a saturação em 500 gramas de água na temperatura de 60 graus? Pronto, tá aqui o que eu preciso. A temperatura. De novo aqui no gráfico. Eu pego aqui, localizei os 60 graus e vou no sulfato de césio. Ele está falando sulfato de césio. É ele que me interessa. Eu vou subir aqui, já está todo traçadinho, né? Ó. Subir, vim aqui no sulfato de césio, venho aqui no eixo de solubilidade e descubro isso daqui. O que eu descobri? Vamos lá. Do gráfico a 60 graus Celsius. Olha só. Eu dissolvo 200 gramas de soluto, CS2SO4, em 100 gramas de água. A pergunta dele é, para saturar, lembra que a saturação é o limite, é o máximo. Para saturar 500 gramas de água, quanto que eu preciso? 500 gramas de água. Obviamente que essa regra de 3 você resolve rapidinho, porque você nota que daqui para cá aumentou 5 vezes, diretamente proporcional 5 vezes. Então o X fica igual a 1000 gramas de sulfato de césio, o que corresponde no exercício à alternativa E. É isso aí. Beleza? Tranquilo? Você vai agora sentar aí e conseguir fazer os exercícios que envolvem o gráfico de solubilidade com facilidade? Jura? Se ainda assim tiver dúvida, não esquece, deixe seu comentário, tá bom? Não esquece do like, hein? E no mais, bons estudos!